E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design, podcast sobre design, sobre tecnologia, sobre coisas envoltas à nossa área. Eu sempre tento trazer algumas coisas úteis para vocês, principalmente quando eu tô com convidado, né? Quando eu tô sem convidado, eu trago umas inúteis também pra gente dar risada, né? Porque eu sou meio besta, você sabe como que é. Então, o podcast Pitacos do TIFF acontece normalmente às quintas-feiras, 7h30 da noite. Basta você chegar lá no canal, 7h30 da noite, estará estreando ao vivo. Se não der algum erro, né? Que às vezes dá algum erro. Desculpa aí, Rafael, deu um erro no episódio aí, pessoal, que tava transmitindo lá, mas tudo certo. Depois eu boto aí certinho pra quem estiver vendo. E também, além de você curtir aí no YouTube, se inscrever no canal, ativar as notificações para que você fique sabendo dos próximos episódios, também estamos no Spotify, na Deezer, na Apple, na Amazon, onde tiver podcast a gente tá. E você pode ajudar. Então, dá o like, dá a estrelinha, a sua avaliação, adiciona na sua playlist, segue o podcast, faça essas ações para que nós possamos crescer cada vez mais. A intenção aqui do TIFF é ampliar, fazer mais desse tipo de conteúdo e principalmente para essas plataformas, onde a gente precisa crescer mais ainda. Então faça isso daí, por favor, não custa nada, é de graça, mano. Você sabe, eu venho pra cá, eu pego o trânsito, pago o carro, um monte de coisa, você tá aí na sua casa comendo traquinas de boa e não quer dar o like, deixa de ser miserável, hein, rapaz? Mas é isso. Como eu disse, né, às vezes eu gravo sozinho, um monólogo, trocando uma ideia com você, mas eu também trago convidados. E aí, sim, né, são conteúdos e histórias muito boas pra gente aproveitar e agregar aqui de conhecimento. Como hoje eu tô aqui com o meu amigo, o Daniel Imamura. E aí, Daniel, tudo bom? Fala, David, beleza? Tudo jóia. Daniel, que é especialista em SEO e que eu conheço há bastante tempo, né? Desde 2017, 2019. Ah, faz um tempão já. Fez bastante coisa, já fez. Já fez várias coisas. Inclusive tem um vídeo no TIFF que é o valor do design, né? Foi um manifesto que a gente gravou. Aí tem uns takes que eu peguei de meetups, os takes são do meetup que a gente fez. Ah, que legal. E a gente se conheceu na Digital House, né? Isso foi. Aí. Teve um evento lá dos Teve professores, um happy hour, aí a gente foi. começou a trocar ideia. E eu nem queria ir naquilo dali. Eu nem queria ir, tava desanimado. Aí eu fui, aí tava rolando umas caipirinhas lá, a gente foi pegar umas caipirinhas. Isso aí. Aí trocou ideia, viu? Pois network, galera. É assim que se faz, né? Isso aí, o jeito raiz. Jeito raiz, melhor jeito. Pô, se apresenta um pouquinho pro meu pessoal. Fala aí o que você faz, né? Eu já adiantei que você é especialista em SEO, mas conta um pouquinho da sua história e também o que você faz. Beleza. Então, eu sou o Daniel Imamura. Pode me procurar Daniel Imamura em todas as redes sociais, que é fácil, sempre igual. É fácil. Achar, não é que só tem eu, mas é fácil de me achar lá. Eu atuo com SEO faz 12 anos. Eu tenho a minha agência, que eu sou fundador lá, que é a Consultoria Digital. E, atualmente, eu estou na função de Head de SEO do Grupo Du, que é uma holding que a gente faz parte, né, com a minha agência. E a gente é a agência especializada do grupo para fazer SEO. Então, a gente coloca o site de todos os clientes lá bem posicionados nas buscas do Google. Essa é a minha responsabilidade. Esse Grupo Du é o quê? Ele pega que tipo de cliente? Como que é? Todo tipo de cliente do Brasil inteiro. A gente está hoje já com 3 sedes. Tem uma em Caxias do Sul, a outra aqui em São Paulo, no Morumbi, e outra lá em Rondônia. Caramba! A gente tem a pretensão de trazer mais empresas para dentro da holding para ampliar nossa penetração aí de clientes no Brasil. Cara, em Rondônia? Mas tem alguma questão estratégica? Nada contra o pessoal de Rondônia, um abraço pra vocês, um beijo. Se você é daí, deixa um comentário aí, dá um salve. Hoje, se a gente olhar o panorama dos nossos clientes, 50% são do Sul, 45% são da região Sudeste. E só o que sobrou aí da conta é que estão no Norte e no Nordeste. E agora, por conta que a gente trouxe essa empresa para dentro da holding. Sim. Então, o objetivo de trazer empresas de outros estados, outras regiões, é justamente para que a gente pudesse ter penetração lá. Porque não é tão simples quanto o pessoal pensa de, eu tô aqui no Sudeste e vou fechar um cliente lá do Acre.
Parece que é simples, mas nem sempre, dependendo do porte do cliente, eles preferem ter alguém mais próximo, alguém da região, exatamente. Então, a ideia é que a gente amplie aí esse leque de agências da holding para a gente poder atender o Brasil inteiro. E, com certeza, tudo que for de SEO vai passar pela minha mão. Pô, não, isso daí é muito legal você ter falado, porque a gente pensa muito no sul aqui, né? São Paulo, no máximo, se você quiser expandir ali, sei lá, um pouco do Nordeste ali, talvez Pernambuco, a gente não fala de outros estados. E tem diferença de negociação, né? Tem, de negociação. Até de preço também, né? Preço. São Paulo é uma das regiões mais caras para se viver. Então, tudo aqui acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, quando a gente vai e conhece, tem alguém lá no local, você começa a saber as diferenças, você começa a saber, pô, aqui... De repente, o preço não vai ser compatível, a gente precisa, de repente, adaptar, repensar na estratégia ou no porte do cliente que a gente vai abordar, que às vezes um cliente que paga um valor aqui, um mesmo porte lá no Norte e Nordeste, talvez ele vai não pagar o mesmo valor. Então, a gente talvez vai ter que subir um degrau para pegar um cliente um pouquinho maior naquela região. Mas mesmo assim é interessante pegar esse cliente, mesmo que ele pague menos, assim, teoricamente... Tudo é de acordo com o escopo que a gente entrega, né? Entendi. Então, acaba sendo personalizado para cada cliente, mas tem que ter todo um estudo para a gente conseguir adaptar o escopo, o preço, mas no final das contas a qualidade sempre vai ser a mesma. A gente só tem que estudar qual que vai ser a estratégia para atrair a atenção dessas empresas, porque o pessoal acha que não tem negócios rodando no Norte, no Nordeste. Preconceito, né, até. Tem bastante, Centro-Oeste, tem bastante negócio acontecendo lá. E a gente precisa ficar de olho também. Quem quer expandir, um bom caminho, ir para o Norte, Nordeste, é um bom caminho. E você falou aí que é Head de SEO, né? Então, esse grupo Edu... É grupo Edu, né? Tô falando certo. Du. De dois. Edu. Mas então o grupo Du... Ele cria sites. A gente é uma agência 360 graus. Então, a gente faz desde a criação do site, a gente faz, mas também a parte de SEO, que é a minha especialidade, inbound marketing, redes sociais, tudo que é do ambiente digital, a gente faz. Então tem vaga para designer lá, tem designer lá? Tem, um monte. O time lá é bem grande. Show. Inclusive, se alguém quiser mandar o currículo, é só entrar lá no duo.studio. É o site lá, tem as vagas lá e tem vaga de design, diretor de arte, tem tudo lá. Duo.studio. Isso, é mudo. Duo.studio. E aí, antes de eu entrar mais no tema assim de SEO, mas já entrando um pouco, né? Eu queria entender assim, qual que é a importância do design para SEO? Tem alguma relevância? Tem. Como que funciona isso? Tem muita importância, que assim, o SEO, para quem estiver boiando aí, são as técnicas que a gente aplica no site para ele ficar bem posicionado no Google. Sim. E a gente divide ali os parafusos que a gente aperta, tem alguns que são bem técnicos que vão envolver o quê? Como que o site funciona, tecnicamente falando mesmo. Então a gente precisa ter, por exemplo, um site responsivo. Putz, se o site não for responsivo, já era, não vai ficar bem posicionado. Outra coisa que a gente também precisa avaliar ali, o site converte? Porque por mais que a gente traga 1 milhão de pessoas para dentro de um site, se ele tiver ruim de converter, o cliente vai cancelar o projeto de SEO. Sim. Por conta, às vezes, de um design ruim. Então, tudo isso a gente vai avaliando para que a gente consiga entregar o máximo de resultado ali para o cliente. Até, às vezes, por exemplo, como que o site ele é construído. A gente tem que avaliar até se... Eu brinco que os elementos na tela, se eles ficam sambando na tela. Que se os elementos eles ficam trocando muito de posição durante o carregamento da página, isso influencia no posicionamento no Google. Durante o carregamento? Os elementos eles já têm que entrar ali... a gente fala que é o layout shift. Se o layout fica mudando de posição, tipo um botão... O Google ele considera que isso é uma ação que pode vir a prejudicar o usuário. Não sei se você já fez isso. Você está lá no celular, você ia clicar num botão, o site carregou um banner, carregou alguma coisa, você clicou no banner sim, ou no lugar errado. Por quê? Mexeu durante o download da página e você clicou no lugar errado. Então, esse tipo de coisa, o Google vai avaliando para ver se corre o risco do cliente do Google, né, que é o usuário que está pesquisando, entrar no seu site e ele clicar num banner, num link sem ele querer. Caramba, então tipo eu tô acessando o site e aí tem um botão embaixo, vai um banner em cima.
Se eu só colocar a imagem, ela fora de um container ali, de uma div, por exemplo, determinado tamanho, o botão vai aparecer, depois vai carregar a imagem, aí o botão vai para baixo. Então, aí isso o Google pode interpretar... É o layout shift, porque ele vai... Depende se a imagem demorou para carregar, o botão apareceu lá em cima. Aí depois o banner carregou, empurrou o botão para baixo. E isso vai acumulando uns pontos no layout shift. Aí dá até pra galera testar. Se eu entrar lá no PageSpeed Insights, sim, aí tem lá, layout shift. É isso. É basicamente os elementos da página ficarem trocando de posição durante o carregamento da página. Até isso influencia ali no posicionamento do site. Então, nesse caso aí, o front lá, na hora que tá criando, ele tem que já determinar o tamanho certinho, né? Porque aí vai carregar, mas não vai quebrar. Exatamente. Talvez tenha esse... muito massa, caramba. Os elementos não podem ficar se empurrando. Tem que todo mundo já aparecer no lugar definitivo. Aí tem um responsivo, que é importante, tem a conversão, tem questão de velocidade também, né? Sim, performance. Muito, muito importante. Até o pessoal coloca assim que é meio que o desempate, né? Que às vezes a gente encontra um site que não está tão rápido assim, ali em primeiro lugar, mas quando está muito competitivo, isso aí é o detalhezinho ali, a cereja do bolo. Por quê? Até, de novo, no PageSpeed Insights, quando a gente faz um teste, ele tem a versão do teste para celular e a teste para desktop. O do celular, ele já até coloca lá que ele está simulando uma conexão 4G lenta. Então, o seu site tem que ser ágil o suficiente para atender a pessoa que está num 4G lento e ele ter uma boa experiência. Que a gente fala ali que o Google ele colocou ali desde 2015 ele começou a voltar os olhos para a versão de mobile. Por quê? Em 2016 a gente já tinha a projeção de que os acessos de mobile seriam maiores do que os acessos de desktop. E aí o Google já falou, a partir de 2015 os sites têm que ser responsivos. Aí foi aquela loucura toda de mudar site, atualizar. Quem não tinha site responsivo começou a ter site responsivo, ou então aqueles M-site, né? Sim. Que ninguém, por favor, não usem mais. Mas tinha muito disso, o M-site, e depois começou a sumir, e ficou só a versão do responsivo. E agora, mais recentemente, em 2020, 2021, o Google trouxe ali que a velocidade de carregamento da página, o layout shift, que a gente fala que é o Core Web Vitals, né? Sim. Essas métricas essenciais da internet aí, elas entraram como fatores de ranqueamento. Então, desde lá, a gente está sempre procurando formas de melhorar a forma como o site é construído, para que ele proporcione uma boa experiência para o usuário, sem ficar pesado, carregar rapidinho no celular, no 4G lento. Então a gente fica muito de olho nisso aí. Essa questão do M.site que você falou aí, é aquele site. Na verdade, a gente criava duas versões do site, né? Exato. Criava um site desktop e aí criava um outro site só para celular. Exato. E era com tabelas, muitas vezes, né? Para funcionar no celular. Nossa, tempo sofrido nessa questão. Não, e para SEO também era complicado, porque tecnicamente é o mesmo site, só que você tinha que fazer duas vezes. Sim. Então você tinha que sinalizar para o Google qual que era a versão equivalente para desktop e para mobile, para entender, essas duas páginas têm endereços distintos, mas é o mesmo conteúdo, para não dar conteúdo duplicado. Porque isso, por exemplo, é um problema que pode surgir em SEO. Se você não configura direito ali o seu site, você pode ter páginas indexando com URLs parecidas, vamos chamar assim, e tá gerando conteúdo duplicado. Aí você tá brigando com você mesmo. Sim. Aí você tá tendo um problema de SEO, aí é onde que a gente entra. Caramba! E então, dentro desse contexto que a gente tá conversando, a experiência do usuário é importante para SEO. Muito importante. Mas aí como que então, assim, são essas várias coisinhas que vão metrificando essa possível boa experiência do usuário que ele vai ter. Sim, isso aí vamos dizer em números, né? Pra gente poder ter alguma coisa mais palpável e comparar, por exemplo, será que o meu site é mais rápido que o meu concorrente? E é sempre importante comparar com um concorrente da sua área. Porque às vezes tem gente, sei lá, eu tenho um e-commerce, mas eu tô comparando o meu site com um blog. São sites totalmente diferentes. O tempo de um vai ser diferente do outro por padrão. Porque, por exemplo, a página de um produto, às vezes tem 10 fotos do produto. O artigo de blog, às vezes, vai ter uma foto. Então, o tempo é totalmente diferente. Então, você sempre vai se comparar com alguém do seu próprio nicho ali, um concorrente, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem importante que a gente metrifique para ter esse número. Mas tem algumas outras coisas que é muito comum na área de SEO que a gente começa a
a cutucar outras áreas ali que não necessariamente é o SEO propriamente dito, mas, por exemplo, a gente instala o Hotjar ali no site, para a gente entender se o usuário está dando scroll, se ele não está dando scroll na página, se a gente colocou o call to action numa área que está quente, se não, por quê? Eu sempre falo, tem uma briguinha aí na área de SEO, que tem gente que fala, não, SEO só é responsável por trazer visitas. Só que eu, como dono de agência, sei que quando você só traz visita não paga boleto. Então, você precisa fazer com que a visita compre do seu cliente. Ela entre no site e compre. Então, a gente sempre acompanha o quê? Conversões, né? Se ela pedido de orçamento, a compra efetivamente na loja, etc. Então, além do tráfego que a gente mede em sessões no site, através lá do Google Analytics, a gente pega e vai mensurar também. Tá vendendo? Quanto que tá vendendo pelo tráfego orgânico? Dá para melhorar? Aí a gente pega, instala um Hotjar e começa a ver. Putz, a gente fez uma página aqui, mas a galera não tá chegando lá no botão de comprar. Aí a gente vai e pede pra galera de UX, de design, fazer essa mudança, porque está atrapalhando o nosso resultado. Sim, porque chega a gente, mas não converte, né? E só para contextualizar, a Hotjar é uma ferramenta, pessoal, de mapa de calor, né? Não só mapa, eu acho que tem mais outras opções nela também, né? Além de mapa de calor. Tem, ela filma os usuários navegando na tela, então dá pra... bom. Às vezes você não sabe que tá dando um pau no site. Você deixa lá, na versão gratuita dá pra você gravar a tela de, sei lá, umas 300 pessoas, 1000 pessoas, não lembro agora o número. Pô, com 300 pessoas que seja, imagina você vendo 300 pessoas usando o seu site. É uma informação riquíssima que serve pra galera de design, mas também pra gente de SEO. A gente entende exatamente o que a pessoa faz depois que ela entra. Que às vezes a gente pensa, a pessoa entrou no artigo de blog. A gente fala, não, ela vai clicar nesse link. Ela passa batida. A gente, putz, uma alternativa pra gente tirar ela do blog e levar pra loja, pra comprar o produto, às vezes é trocar o link pra um banner. Aí o banner chama mais atenção e a pessoa clica no banner e vai pra loja. E aí aumentam as chances da gente fazer uma venda de uma visita que, sei lá, tava pesquisando uma dúvida lá do produto, entrou no blog, viu o banner e aí depois ela vai comprar. Então, todo esse caminho a gente tem que ir mapeando para aumentar a conversão do cliente. Essa parte aí eu vou perguntar, já até falar aqui para eu lembrar depois, que é SEO para e-commerce, né? Que você falou de blog e tal. Mas só um ponto antes disso, e acessibilidade? O Google conta também? Como que funciona isso? Assim, a gente não tem nenhuma, vamos dizer, nenhum fator de ranqueamento que o nível de acessibilidade no seu site, mas isso é uma coisa que está muito sendo discutida atualmente na área de SEO, porque, querendo ou não, a gente que acaba muitas das vezes olhando para esses detalhes, não que seja uma responsabilidade do time de SEO, mas a gente acaba às vezes mexendo muito nesses detalhes. Uma coisa que acaba sendo de acessibilidade é, por exemplo, o atributo alt das imagens. Isso sim ajuda a SEO e, consequentemente, ajuda também na acessibilidade. Então, por isso que às vezes está muito em discussão isso de como que o profissional de SEO pode trazer mais acessibilidade para o site. Porque a gente até fala, o Googlebot é como se ele fosse cego, um deficiente visual. Ele não enxerga o que está na imagem. Então, a gente tem que descrever ali no texto alternativo o que aquela imagem representa. E o simples fato da gente descrever legal ali o que aquela imagem representa pode fazer a gente aparecer no Google Imagens, traz mais contexto para aquela página, que é uma informação a mais que você consegue inserir no código HTML. Então, o Alt é um texto alternativo, né, que a gente coloca na imagem para os leitores de tela lerem. Mas tem outras questões de acessibilidade, né, cor, tal. Então não tem como... Ainda não tem esse daí, né? Não tá tão inteligente assim. Não, nesse ponto não. Tem aí uns black hats antigos que o pessoal fazia uns texto branco no fundo branco. E isso o Google pega. Colocava o texto totalmente pra fora. O index pra lá, pra cá. Isso mesmo. Vixe, tanta coisa. Mas aí, essa questão do SEO hoje em dia... E a questão da inteligência artificial, como que tá o profissional de SEO? Porque, sei lá, algumas pessoas podem pensar primeiro que SEO é aquela coisa do plugin do WordPress, do Yoast. É deixar o Yoast verdinho.
E também pedir para um chat GPT escrever um texto, por exemplo, falando assim, me escreve um texto direcionado, focado em SEO. Sim. Isso prejudica, ajuda, é uma coisa que está acontecendo mesmo ou não? Já é um fato agora, né? Já tá certo, assim, a gente não tem mais dúvidas. No começo teve muita dúvida, porque assim, querendo ou não, o chat GPT, sei lá, de novembro, outubro, sei lá, faz pouco tempo. Mas o Google já se pronunciou que assim, tem as diretrizes para webmasters lá do Google, né? E tinha uma regrinha lá que falava que o conteúdo não poderia ser gerado automaticamente. E aí todo mundo questionando, e aí? O ChatGPT tá gerando conteúdo automático, não tá, etc. E aí veio um pronunciamento oficial do Google, lá dos engenheiros do Google, falando que não importa quem ou o que escrever o texto, né, o conteúdo, desde que ele seja útil para o usuário. Então, se o conteúdo foi escrito pelo ChatGPT, mas ele é extremamente útil para o usuário, não tem problema nenhum, pode usar. Só que aquilo, a gente já fez vários testes, a gente sabe que o ChatGPT ele não vai ser igual um especialista escrevendo um texto. Óbvio que ele traz uma mega base para você aprimorar um conteúdo e não partir do completo zero. Então, você ganha tempo, você poupa tempo. Só que é legal sempre ter ali um especialista, o ser humano, revisando o conteúdo, agregando informação, conferindo, porque às vezes o ChatGPT inventa umas informações ali para complementar as lacunas. Então tem que prestar atenção, mas pode usar, não tem nenhum tipo de problema. E antes que eu esqueça um recadinho, deixar o Yoast verdinho não é fazer SEO, tá, galera? Esquece isso aí. O Yoast é só um assistente para lembrar a gente de algumas coisas. Tem gente que fica com isso daí na cabeça, né? Tem que deixar tudo verdinho ali, senão não fez SEO. Quando chega cliente com esse vício, nossa, até a gente ensinar, explicar para ele que, só são algumas coisas. Se eu fizer tudo que o Yoast tá pedindo, seu texto vai ficar horrível, às vezes fica até ruim de ler. Então, esquece, o Yoast ajuda, assim, várias coisinhas para lembrar a gente, mostrar, sei lá, tá usando a palavra-chave, não tá? Mas é para lembrar só, não quer dizer que deixar o Yoast verdinho você vai ficar em primeiro lugar no Google, não vai. Tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer para ficar bem posicionado. E aí, o Google sempre falou isso, né? Ou pelo menos mais recentemente, né? Que o texto tem que ser útil para o usuário, né? Tem que ser um texto amigável ali, que não pode ser um texto para robô. Exato. Né? Só que, hoje em dia, se a gente pegar a geração TikToker da vida, cada vez mais eles estão lendo menos. E cada vez mais, você cria um artigo num blog e você pensa, será que a galera vai ler isso daqui? Será que eles vão até o final? Então, até que ponto a gente está criando texto só pro Google, pro SEO, e tá esquecendo do público. E até que ponto isso é ruim também? É uma coisa normal a partir de agora, porque o público, assim, importante é eu ficar em primeiro e pronto. Porque eu sei que naturalmente o público não vai ler, independente se eu estiver em primeiro ou em último, talvez ele não leia tudo aquilo que eu coloquei. Então eu vou fazer o que for para colocar o texto em primeiro. Assim, a gente consegue, vamos dizer, mensurar se está tendo procura, primeiro. Já é um primeiro ponto para a gente identificar se o meu público, será que ele está pesquisando no Google ou será que ele está pesquisando em outro lugar, sei lá, no TikTok? Ele prefere procurar um vídeo no TikTok ou no Google. Então, a gente tem ferramentas que a gente vai lá, por exemplo, uma SEMrush ou Ubersuggest, que é de graça, por exemplo. Não, Ubersuggest tem que pagar, não tem não? Você pode pesquisar 3 vezes de graça. Só 3 vezes não dá não, você coloca 2 termos lá, já era. Já era. Então, você pesquisa ali, ele vai te falar quanto que você tem de volume de busca. Sim. Aí você sabe, tem 1000 pessoas procurando, e estão procurando onde? No Google. Então, você já sabe se realmente seu público está utilizando o Google para pesquisar aquela palavra-chave ou não. Então, já é um primeiro ponto ali para a gente trabalhar. Outra coisa que a gente pode também entender é que quando a gente faz uma pesquisa ali no Google, ele já diz pra gente qual que é o tipo de informação que o usuário pretende. Se você já fez uma pesquisa que apareceu só vídeo, um monte de vídeo, por quê? O usuário já sinalizou pro Google que ele não quer ler. Ele quer um vídeo explicando. Até, por exemplo, quando a gente tem um vídeo no YouTube que aparece lá no Google, até os capítulos que a gente coloca no vídeo, às vezes ele já traz tudo quebradinho para o usuário poder já ir direto num capítulo específico e ir lá. Então a gente consegue
ter um insight do Google ali, do tipo, o usuário tá querendo um vídeo, e se o que tá posicionando é vídeo, não adianta você fazer texto. Mas o YouTube, ele indexa os vídeos. Assim, você digita o tema, vai ter os links e também tem os vídeos. Sim. Mas tem casos que ele só prefere vídeos, é isso? Tem alguns que ele só prefere vídeo. É um pouco mais difícil você só ver vídeos. Mas tem alguns que o vídeo vem logo no topo. Sim, tem. Lá, os 3 primeiros são vídeos. São vídeos. Aí você já sabe que, por exemplo, para eu aparecer no topo, que é onde a galera clica, nos 3 primeiros ali, dificilmente a galera clica no último ou na segunda página. Então você já sabe, eu tenho que ter um vídeo. Não adianta, assim, não é que não adianta, né? A efetividade vai ser muito menor do texto em comparação com o vídeo. Da mesma forma, o formato que eu vou escrever o texto, até isso o Google, a gente consegue extrair ali do Google. Eu sempre uso a receita de bolo. Se você digitar uma receita de bolo, você vai ver que todas as páginas dessa receita de bolo de chocolate, todas elas têm um padrão de como que o conteúdo precisa ser escrito para estar bem posicionado. Sim. Que é basicamente o quê? Você colocar os ingredientes, o modo de preparo e a foto do bolo pronto. Tem que ter isso. Se não tiver, você não posiciona. Não, então cita essa receita aí. Quais que são os ingredientes? A foto do bolo eu já sei, que é pelo menos uma imagem. Uhum. Tem um checklist, para fazer um conteúdo que posiciona. Sim. Primeiro passo, você vai digitar a palavra-chave lá que você quer aparecer na pesquisa, né, em primeiro lugar. Aí você vai olhar os 10 primeiros colocados que estão ali posicionando no Google e você vai avaliar quais são os tópicos que eles estão abordando. Então, no caso aqui que a gente está falando, se você pesquisar agora, receita de bolo de chocolate, pode ir lá que eu sempre faço essa pesquisa para ver ali, você vai ver que tem assim, os ingredientes em primeiro lugar, aí tem a listinha com todos os ingredientes. Depois, é muito comum para receita de bolo de chocolate ter uma calda de bolo de chocolate, ensinando como é que faz a calda. E por fim, o modo de preparo. Então você vai pegar, você vai avaliar o que os 10 primeiros colocados estão colocando. Aí, por exemplo, vamos pegar um celular. O que os primeiros estão falando? Às vezes o primeiro lugar está falando da bateria e do Bluetooth. O segundo está falando da bateria, mas ele fala da câmera. Aí você fala, opa, peraí, tem uma diferença aqui. Para o meu conteúdo ficar mais completo que esses dois juntos, eu vou escrever da bateria, do Bluetooth e da câmera. Aí quando você soma esses 3 itens que você viu que não estão em todos, mas às vezes cita em um e cita no outro, o seu texto automaticamente é mais completo. Por ser mais completo, você tem mais chance de aparecer no topo da pesquisa. Porque o Google quer entregar o quê? O melhor conteúdo ou o mais completo. Então, se você aborda todos os tópicos que os seus concorrentes às vezes separadamente estão falando, o seu vai ser instantaneamente o mais completo. E as suas chances de aparecer no topo aumentam. Show. E aí... Peraí que deu até um bug aqui na cabeça. Ficou impressionado com o checklist. Não, então aquelas questões que a gente tinha muito antigamente. Meta tag, tem que colocar as palavras-chave na meta tag lá, nas keywords. Ter um número de palavras, a gente falava, tem que ter, sei lá, 1000 palavras. E esses tipos de coisas ainda contam? Algumas dessas coisas que você citou, sim. Por exemplo, colocar a palavra-chave no título, na meta description. Sim. Isso são coisas que até hoje são válidas, porque quando você preenche lá o title e a meta description, isso aparece direto no Google. Então é mega importante você preencher, porque se você não preencher, o Google vai pegar um trecho aleatório ali da sua página e vai colocar como meta description, que são aquelas 2 linhas que aparecem ali para cada resultado. Você pode colocar a meta da imagem também, né, para puxar. Também dá para você colocar as informações das imagens, dá para preencher tudo isso. Então, essa parte técnica, ela continua até hoje. Acho que a única coisa que caiu em desuso são a meta keywords. Esse já faz muitos anos, tipo década, que já não é mais utilizado. E antigamente o pessoal usava bastante. Mas o pessoal deve chegar ainda perguntando sobre isso, né? Com certeza. Eles preenchem. É que assim, dependendo da plataforma de e-commerce, às vezes eles usam isso para outras coisas, como para aglomerar produtos. Categorias. É para outra coisa que é preenchido, não para SEO especificamente. Mas, por exemplo, isso não é um fator de ranqueamento. Isso aí já a gente não tem mais. Mas, por exemplo, tem um tamanho de texto ideal? Não existe um texto mágico ali que se você fizer com 1000 palavras, ele vai ficar bem posicionado. Nem menor.
Pode acontecer de textos menores, posicionar, etc. Assim, mas não tem um número mágico. Se você escrever com 1000, é certeza. Pode ser que um texto com 500 vai posicionar, um texto com 2000 vai posicionar, ou de 1000. O que a gente tem são alguns estudos que, quando você tem um conteúdo com cerca de 1000 palavras, existe uma tendência ali, uma estatística que, normalmente, os textos que estão nas primeiras posições têm mais ou menos 1000 palavras. Mas não é por causa do número. Não adianta você encher linguiça escrevendo 1000 palavras, porque não vai adiantar. É porque um texto, sei lá, de 500 palavras, em comparação com um texto de 1000, o de 1000 é mais completo. Sim, e por ser mais completo, é mais útil. Então, por isso que ele fica bem posicionado. Não é por questão de, é só porque é grande. Sim. Não tem conexão tamanho. Quando o pessoal me manda e-mail querendo fazer artigo e tal, eu falo, manda um artigo com 1000 palavras e uma imagem, pelo menos, e os seus links. Mas aí eu já tô falando uma coisa aqui que talvez seja Black Hat, que é vender artigo. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Nas diretrizes do Google, tá lá bem explícito que você não pode... Assim, você pode comprar um publi editorial lá, se paga para alguém divulgar um produto ou um serviço seu. Só que na hora que a pessoa coloca um link apontando lá pro seu site, para a pessoa comprar o produto... Tem que ser sem seguir, no follow. O no follow. Ou agora tem o sponsored. Criaram aí nos últimos anos que é o sponsored, para você sinalizar. Isso aqui foi pago, é um link pago. Esse daí eu nunca vi, né? Porque você deixa tagueado lá como patrocinado, então no link mesmo. Isso, você tem lá a tagzinha lá, href, Sim. Aí tem lá, hell, você pode colocar o no follow, funciona também, tá tranquilo, que sempre existiu. Sim. E depois, agora, alguns anos atrás, criaram o sponsored, para falar que aquele lá é patrocinado. Alguém pagou para aparecer lá. Porque é aquilo, senão seria o pay to win. Você ia pagando, quem tem mais grana ia ter sempre mais links e, consequentemente, isso ia favorecer só quem tem mais grana e os pequenininhos que às vezes têm um trabalho excelente não iam conseguir competir. Então, o Google colocou ali essa regrinha que para não influenciar o algoritmo, quando é um link pago, você tem que colocar ali o sponsored ou no follow para justamente ele não influenciar no posicionamento, que é o que o pessoal fala, o tal do link building. Sim. O link building é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer em SEO. Por quê? Você tem que ser interessante o suficiente para que as outras pessoas queiram linkar pro seu site. Link building é a indicação de link, né? Tipo, por exemplo, alguém achou legal o meu link sobre cores. Ela coloca lá, aqui de referência, peguei de referência, ou continuo estudando por aqui, né? Exato. Indica o link. Mas a gente tá falando isso na teoria, né? E na prática... Sim, na prática tem um monte de sites que dá para você comprar links. Tem até, por exemplo, e aí tem que tomar muito cuidado, que, por exemplo, Daniel, eu achei aqui um site lá na Índia que vende um pacote de 5.000 links por $50. Não compra, vai dar BO, vai dar ruim. Por quê? Normalmente esses links, eles vão cair em site que sei lá, de poker online, e você vende, sei lá, copo de vidro. Não tem nada a ver... O link que você vai receber. Aí começa o quê? Sujar o seu perfil de backlinks. Então você tem que sempre prezar o quê? Pela qualidade. Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que assim, o pessoal não gosta muito de falar, mas eu falo. O pessoal fala troca de links. Sim. Se eu trocar um link vai dar problema? Uma vez que você fizer isso, óbvio que não vai dar problema. Eu conheço o David, eu falo, David, eu vou indicar o seu site, você indica o meu. Beleza, uma vez não dá problema, só que você começa a ficar viciado nisso. É tipo uma droguinha. Colocar vários no mesmo site? Não, você começa. Eu faço com você, aí depois eu faço com outro amigo, Só que daqui a pouco eu só tenho o link trocado. E isso é contra as diretrizes do Google, por exemplo. Mas troca de links não é permitido. Entendi. Mas se eu fizer assim, a pessoa bota um link meu, eu não boto dela. Eu pego e boto de outra pessoa. Vai fazendo... Então, dá pra fazer. Aquilo, só que você começa a queimar mais energia pra pensar nesse esquema. E se você cometer um deslize, aí todo mundo pode ser punido num dado momento. De repente você esquece que linkou, não tinha linkado pra um, mas você vai lá e cria um link sem querer. Você pode conectar todo mundo e aí dá o problema. Aí todo mundo cai, né? Tinha aqueles web... Diretório Web 2.0. Que o pessoal utilizava, né? Criava vários blogs antigamente e saía linkando. Sim, teve uma fase aí que foi terrível. Surgiu um monte daqueles blogzinhos gratuitos. Sim. E todo mundo saía criando link. Só que qual que é o problema disso?
Quando você vai receber um link, você tem que buscar receber de um link, o link de um site que ele tem autoridade. Ou seja, ele já posiciona para as palavras-chave dele, ele já é uma referência na temática, etc. Agora, você acabou de criar um blogzinho qualquer lá no Blogspot, publicou um artigo, nesse um artigo você linka para o seu site. O que isso vai te impulsionar? Absolutamente nada. Então, é aí que a galera se engana, falando, não, vou criar um monte de blogzinho. E esses links do Follow, esse outro que você falou aí, Sponsor, o Google ignora. Ele ignora, ele encontra então, o link. Não serve de nada no SEO. Para SEO não, mas é justamente para isso, para não influenciar no SEO. Essa regrinha é para isso. Mas aí que a pessoa vai pagar, vai querer, não vai rolar isso daí. Então, é que aí, por exemplo, a galera não sabe, mas tem um formulário do Google que é para denunciar Black Hat, que é o formulário de spam. E aquilo, se, tem um site lá que todo mundo sabe que só aparece se pagar. Aí, de repente, se aparece lá e o seu link não tem o nofollow ou o sponsored. Sim. Pode acontecer de alguém te denunciar e aí se o Google parar para analisar essa denúncia, pode dar ruim. É aquilo. Quer dizer que 100% das vezes vai dar ruim? Não. Mas pode dar ruim. Então, a gente sempre tem que diminuir os riscos. Por isso que a gente, o profissional de SEO, sempre vai orientando. Você quer fazer? Tem risco. Só conta e risco. Só conta e risco. A gente evita sempre fazer besteira com o site do cliente, que até... Aí eu vou trazer essa mensagem que eu passo para os meus analistas, mas pensa bem. É pro corte. Imagina só, você profissional de SEO, pega lá e aplica um Black Hat achando que você ia ajudar aquele site lá, aquela empresa a ter mais acessos e vender mais. Só que de repente você faz esse Black Hat e o Google decide expulsar esse site do Google, ou seja, deletou, não tem mais esse site no Google. Você pesquisa de tudo quanto é jeito, não aparece mais. Imagina se essa empresa tem que fechar as portas, é um e-commerce. Perdeu a marca, perdeu o site, não vai voltar nunca mais no Google. Vai ter gente perdendo emprego, vai parar de vender, vai quebrar a firma, vai quebrar a empresa. Então, o profissional de SEO ele tem uma responsabilidade grande, porque hoje boa parte do tráfego vem do Google. A galera joga no Google para chegar no site. Se o site deixa de existir no Google, é a mesma coisa que matar o site. E às vezes vai quebrar a empresa. Literalmente quebra. Então é uma responsabilidade muito grande. Porque no anúncio, beleza, no anúncio às vezes você faz uma besteira lá, o anúncio sai do ar. Mas se o profissional de SEO faz uma besteira muito grande, vai acontecer do site ser expulso do Google às vezes, né? Vai ser banido, que a gente fala. E aí, banir do Google para voltar é muito complexo. Nossa, mas para banir o cara tem que ter feito uma besteira grande, né? Sim, mas já teve marca grande no Brasil que fez besteira. A Decolar.com. Mas ela foi premeditado, não, né? Ela foi em 2011? Por aí. Por aí, né? Só pra quem não trabalhava na época, não se liga, a Decolar, ela ela anunciou um monte de passagem, né? Uhum. Tipo, que não conseguia... que assim, ela criou... imagina assim, ela tem... A Decolar, ela tinha 5 mil destinos ali para ofertar. Só que em vez dela criar uma página falando de cada destino, bonitinho, colocando lá os pontos turísticos, o que você vai encontrar lá, etc. Ela resolveu criar uma página com conteúdo tudo igual, para 5 mil páginas, e a única coisa que ela trocava era o nome do destino. Isso aí é um Black Hat que a gente fala que é de doorway page. Você criou através de programação, sei lá, 5 mil páginas, tudo de uma vez, e o conteúdo é tudo igual. Só muda o quê? O destino. E isso aí tá na cara, que é o quê? Para aparecer no Google pro máximo de palavras-chave possíveis e tentar vender. Aí o Google pegou, puniu e acho que ficou uns 6 meses o Decolar.com fora do ar. Mas vendeu, viu? Eu lembro que na época eu trabalhava numa empresa, na Invision, aqui na República, em São Paulo, que era uma empresa de TI e era focada nessas coisas de passagens aéreas. Agora eu não sei explicar muito, porque eu também trabalho no design lá, enfim. Um abraço pro Daniel, que trabalhou comigo na Invision. E eu lembro que deu mó bafafá. O pessoal falando, nossa, a Decolar fez isso, que não sei o quê. Eu lembro o pessoal comentando. Acho que foi o primeiro grande caso no Brasil de uma marca que todo mundo conhece, vamos chamar assim, ser banida do Google.
Aí eles pelejaram lá, tipo, eles tiveram que limpar o site, tirar tudo isso aí do ar. Aí, até onde eu me lembro, eles fizeram uma primeira tentativa de voltar, o Google não aceitou, parece. Aí depois eles tiveram que continuar ainda mexendo ali mais. Aí depois que limparam tudo, depois de 6 meses, aí o site voltou pro Google. Mas porque eu lembro na época, falavam que assim, que eles assumiram porque eles queriam vender, conseguiram vender e tipo, calcularam o prejuízo que teriam e tal. Mas bem arriscado. Mas enfim. E aí, deixa eu cair já no Black Hat, deixa eu ver. Não. Deixa eu perguntar de rede social. Link de rede social é importante? Tipo, eu coloco o link lá na descrição do YouTube. Conta o link do Instagram não tem como, né? Enfim. Mas o link no Facebook, no Pinterest. Então, assim, dependendo de como que o link é posto, ou seja, se o Google consegue chegar até ele, conta. Só que a gente sempre tem que pensar o quanto que é difícil ganhar aquele link. Se qualquer um pode abrir um canal no YouTube e colocar um link lá, é um link fácil. Então ele não influencia muito ali no seu posicionamento. Agora, se o link é difícil de ganhar, vamos supor, eu saí, sei lá, na Folha de São Paulo. Eu ganhei um link lá porque fizeram uma matéria sobre a minha empresa. Ali é um link difícil de ganhar, então ele tem muito mais peso. Eu que sei, eu tentei contratar assessoria de imprensa um tempo aí. Inclusive, um abraço pro Helder, né? É o Helder que eu trabalho aqui junto com a mídia, Rogério? Helder, né? Um abraço pro Helder. Inclusive, pessoal, até tô esquecendo de falar, tô gravando aqui no estúdio da mídia, agência mídia, em São Paulo, na Moca. Se você tá querendo gravar o seu podcast também, vem aqui na Zona Leste de São Paulo, tem essa estrutura para você poder fazer o seu podcast aqui na agência mídia, tá bom? Depois é só seguir aí, eu deixo o link, né? Mas é só seguir a agência mídia mesmo no Instagram. Ou você procura no Google aí, tem que ver se tá bem indexado nessa. Vamos ver aí, se procurar a agência mídia, você aparece em primeiro lugar no Google. Se não, já pega uma assessoria aqui, ó. Já consultoria. já vamos terminar o podcast aqui, já vamos dar uma fuçada no site aí. Então, link de rede social... Não vai contar muito. Assim, primeiro, dependendo do que o Google às vezes nem consegue chegar lá, porque às vezes está privado, é um perfil que não é público, etc. Então, nem vai chegar lá. E se for uma coisa muito fácil, é aquilo que eu falei. Qualquer um pode criar. Vamos supor, um tweet. Se eu fizer um tweet lá e botar um link, qualquer um pode fazer isso. Então, não vai ter um peso muito grande. Agora, quando é uma coisa mais exclusiva... Dá pra você, vamos dizer, ser mais beneficiado. E até tem um nomezinho lá, você tem que ver se o site de onde você tá ganhando, ele tem um Domain Authority alto, né? A gente consegue, tem umas ferramentas que mostram esse número, que é um cálculo lá que é feito, não oficial do Google, tá? Mas é um cálculo que essas ferramentas fazem, e às vezes cada um tem um nome diferente, Authority Score, alguma coisa nesse sentido, mas é pra justamente o quê? Fala, esse site ele é bem relacionado. Ele ganha links de outros sites bem grandes também. Então, a pontuação dele sobe. E se você ganhar um link desse site que tem uma pontuação alta, você também é bem beneficiado, porque a nota dele é alta, transfere ali a autoridade para você. Então, aqueles serviços que nós temos aí de, tipo... eu acho que eu não tenho problema de citar o nome também, eu não tenho certeza se é esse. É Dino, né? Que você compra uns links lá nos grandes sites, assim. Aí vem com aquele bannerzinho lá feito pelo Dino, etc. Não serve de nada, então, aquilo dali. Teve uma época que eu acho que você teve alguma certa efetividade aqui no começo, né? Porque era novidade. Mas rapidamente isso aí acabou virando assim, tipo, qualquer um pode ir lá pagar então é só e vai ter. O ego só, tipo, é uma métrica... Sim, é que assim, primeiro, né, se a gente parar pra analisar, a gente vai ver que sai num caderno X lá dos portais de notícia. Não é tipo na capa do UOL, vai sair num blogzinho lá, perdido lá dentro, num caderno muito... lá que é business, sei lá, algum nome genérico assim, bem escondido no site, que já é pra não ter muita visibilidade, etc. E como qualquer um pode pagar e ter, você vai ver que tem um perfil, ele sempre sai nos mesmos locais. Sim. Mas, óbvio, essas ferramentas como o Dino, elas falam, o seu negócio, o tema do que você está publicando é de negócios, é de economia, é de não sei o quê, então dá uma variada ali um pouquinho, às vezes, no portal, mas se todos os de negócios pagarem o mesmo valor, porque tem os pacotes, né? Todos pagarem o mesmo valor, vão sair todos no mesmo lugar. Então não serve nem pra pessoa que quer aparecer receber visita. Nem vai receber visita, nem vai gerar um backlink legal. Não.
pros dois efeitos não serve. O que talvez vai servir é a pessoa fazer um clipping da vida e falar, ó, eu saí lá no UOL, mas é no caderno Sim. X escondido Sim. lá. Eu saí nos terra aí, eu contratei assessoria de imprensa, ela mandou, mas eu não contratei esse Dino, não. Então eu tô precisando sair numas coisas boas aí. Pô, porque eu preciso de uns links melhores pra concorrer com essa galera que começa a escrever sobre design, que não é designer. O pessoal de marketing digital encontrou tipografia, cor, começa a escrever, aí vem um monte de concorrência pra cima de mim. Olha aí. Pede pra audiência, quem trabalhar num portal grande, chamar o... Me chama pra David mim. aí, ó. Vamos trocar uma ideia aí, eu agradeço. Não tem problema não. Você dá uns pitacos lá. Eu já... Onde que foi que eu participei? Da Você S.A., já dei entrevista em umas coisas assim, então eu dou, bem, só chegar. Já dá carteirada, ó. Eu conheço o David, ele saiu na Você S.A. Aí, ó. Influencer. Sou influencer, porra. Eu tinha falado sobre, no começo lá, que você puxou de e-commerce, e aí eu acabei não falando, né? Perguntando. E SEO para e-commerce, como que é? É criar um blog mesmo e servir de alternativa para você linkar para aquele produto para a pessoa comprar? Uhum. Essa uma estratégia, né? Que assim, a gente tem que separar um pouquinho o tipo das palavras-chave. A gente tem algumas palavras-chave que elas são comerciais ou transacionais que a gente fala, que assim, a pessoa digitou lá, comprar iPhone. Ela não quer ler nenhum artigo de blog, ela não quer nada. Ela quer entrar num site e comprar ali o iPhone dela. Só que tem outras buscas que elas são informacionais. A pessoa quer saber uma informação sobre o produto, tá com alguma dúvida, etc. Por exemplo, melhores modelos de iPhone 2023. Tem essa busca. É a pessoa que está querendo comprar um iPhone, só que ela ainda nem sabe qual que é o iPhone que ela deve comprar, qual que é o melhor para ela. Então, a gente pega e tem que separar esses tipos de busca, que é uma busca mais topo de funil, que a gente está ajudando a pessoa a se decidir, e no meio desse processo a gente pode levar algumas delas para comprar o produto, e tem outras que a gente já vai levar direto para compra. Então, quando a gente está fazendo as estratégias de SEO para e-commerce especificamente, a gente tem que separar esses dois pontos, porque vai ter um que vai gerar bastante tráfego, que vai ser o topo de funil, e tem alguns outros que são mais para vender mesmo, que é o fundo de funil, que são essas palavras, tipo, comprar iPhone, ou iPhone 14 Pro Max. Tem que levar direto para a página do produto ali e fazer ela comprar. Aí, algumas estratégias, por exemplo, que a gente adota ali para a parte de vender, né? A parte transacional. Como que a gente organiza as nossas categorias, como que a gente dá nome dos produtos, nome das categorias, faz a linkagem interna, pensa nos produtos relacionados, os produtos que vão aparecer na home. Tudo isso é organizado para trazer um melhor posicionamento. Agora, quando a gente vai falar das buscas informacionais, a gente vai pensar, de repente, numa estratégia de topic cluster. Eu quero posicionar para tudo sobre iPhone, porque quando alguém pesquisar assim, qual o melhor iPhone, eu tenho um artigo para esse qual que é o melhor iPhone, mas eu vou ter um artigo qual que é o melhor iPhone mais barato, com a melhor câmera. Eu começo a escrever vários artigos em torno daquela procura sobre qual o melhor iPhone. E aí, todos eles começam a ter um bom posicionamento, porque eu organizo o tópico para abordar todos eles, todas as palavras-chave possíveis. Aí estou gerando visita pro blog, que algumas delas vão gerar compras, não são todas, obviamente, e tem um outro grupo de palavras que é para comprar direto. E aí, uma coisa que a gente faz muito quando está trabalhando o blog, seja do e-commerce ou de qualquer outro negócio, a pessoa caiu no blog, a gente sempre tem um call to action, de repente, para ela assinar uma newsletter, baixar um e-book, ver uma videoaula. Deixa o e-mail aí de algum jeito, para que o pessoal de inbound marketing vá lá e comece a mandar e-mail para essa pessoa para um dia ela comprar. Show, cara. Que aula, hein, agora, hein? E aí você falou de topo de funil, de fundo. Como que funciona aqueles títulos ou termos cauda-longas? Eles são isso? Tá nisso daí de trabalhar topo de funil ou é outra coisa? Não necessariamente topo ou fundo de funil. Sim. Porque tanto para topo quanto para fundo de funil a gente pode trabalhar a long tail. Basicamente assim, a long tail
uma palavra-chave que ela é composta por várias palavrinhas ali, uma frase, vamos chamar assim. Uma palavra-chave pode ser uma frase. Só que quanto mais específica, ou seja, mais longa, mais específica ela é, então te traz um público mais qualificado. Que é aquilo, eu sempre uso, por exemplo, tênis. Se alguém digitar assim, tênis branco, putz, pode ser Adidas, pode ser Nike, pode ser Puma, pode ser qualquer coisa. Só que agora se a pessoa colocar assim, tênis branco Nike Shox 12 molas, vixe, eu já sei exatamente qual que é o produto que essa pessoa quer e eu vou poder ser bem específico e levar ela para a página certa para ela comprar. Então, a long tail tem esse benefício de a gente trazer um público bem qualificado. Só que, qual que é, vamos dizer, o contra de trabalhar lá? E é menos concorrido também, né? Normalmente é menos concorrido, porque você vai bem na especificidade. Então, você consegue ir ali cirurgicamente escolher quem que você quer trazer. Só que o lado ruim disso, né, se é que a gente pode falar assim, é que a tendência é que tenha um volume de buscas menor. Lembra que a gente falou do volume de busca? Então, tem um volume de busca menor. Por quê? É tão específico que não vai ter 1 milhão de pessoas procurando desse jeito. Mas se for a pessoa certa. A pessoa certa. Teoricamente, ela tem maior poder de conversão ali, né? Sim, por isso que a gente tem que pensar qual que é o nosso objetivo com o trabalho de SEO. Não pode ser simplesmente trazer visitas. Né, pensando no e-commerce. No e-commerce é vender. Então, até tem, para quem está assistindo, às vezes o cliente não sabe qual que é a meta, né, ali do projeto, questiona seu cliente assim, fala assim, você quer que eu traga 1 milhão de visitas e tenha 0 vendas? Ou você quer que eu traga 10 mil visitas e 1 milhão em vendas? Na hora que a pessoa falar, eu quero visitas ou vendas, você já sabe o que você precisa entregar para ela. Porque assim, um portal de notícias, por exemplo. Portal de notícias, ele quer que bombe de acessos o portal, porque ele vai vender publicidade depois. Ele vai falar, meu portal tem 10 milhões de acessos por mês. Você vai conseguir cobrar um valor bem maior para vender publicidade. Agora, para o dono de loja virtual, ele quer saber de pedido feito. Sim. Então, se tiver 10 mil acessos e 1 milhão em vendas, ele está felizaço. Mas aí ele vai falar, em quanto tempo que você faz isso? Então, aí também é uma outra coisa que a galera às vezes não entende. SEO é uma estratégia de médio para longo prazo. Por que é de médio para longo prazo? A gente tem que fazer vários ajustes no site, vir melhorando, incrementando, e leva tempo, gasta energia. Não é só o profissional de SEO deixar o Yoast verdinho ali e acabou. E o trabalho de SEO, ele tem o começo, mas nunca tem fim. A gente sempre tem que estar melhorando as páginas já existentes, as novas páginas que vão sendo criadas. Então você pode atualizar o conteúdo da página ali para você identificar que tem pontos de melhoria naquela página. Você atualiza o Google. Eu falo Google, né? Porque SEO é basicamente pro Google, né? Sim, no Brasil 96% das buscas são no Google. Então. Então a gente pode melhorar aquele conteúdo já existente e aí o Google pode subir aquele conteúdo. Com certeza. Mas aí a gente precisa atualizar a data dele também ou não? Não necessariamente. A não ser que seja uma notícia. Sim. Se for alguma coisa de notícia, tem aquela parada do Google News, que ele só mostra das últimas 48 horas, se eu não me engano, últimas 24 horas, não lembro agora. Mas o restante, sei lá, um artigo que eu publiquei em 2015. Se você for lá aplicar boas práticas de SEO, ele tem total chance de posicionar para hoje. E sem você mudar a data. Óbvio, aí você tem que pensar só no impacto que a data pode ter para o usuário. Nossa, de 2015 é velho. Sim. Pode acontecer isso. Então você pode colocar lá, atualizado em 2023. Não tem problema nenhum. Você pode até... É uma estratégia que a gente adota. Porque assim, é aquilo. Como que a gente acelera o resultado, né, de SEO? Para acelerar em vez de ter que criar um monte de conteúdo do zero, eu pego os conteúdos que já existem e vou aplicar práticas de SEO nos conteúdos já existentes, porque eu ganho tempo. Sim. Porque imagina, eu tenho 500 artigos de blog já pronto. O que é mais rápido? O profissional de SEO sentar a bunda na cadeira e vir mexendo nesses 500 que já estão feitos, já estão prontos, ou chegar pro cliente e falar, escreve 500 artigos aí para mim? Vai demorar 2 anos para o cliente escrever 500 artigos, fora o investimento. Mas essa questão de mexer no artigo seria tipo, vou ver aqui, por exemplo, se a imagem está com alt ou não, se está com H2 ou não, se dá para melhorar o texto aqui, lá. Tipo, ele faz uma análise e vai consertando ali aquele Isso, mas também pode ser até uma complementação do conteúdo. Às vezes, a gente escreveu um texto muito rasinho. Aí você fala, putz, hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, em comparação a 2015, eu consigo escrever um texto muito melhor. Aí você vai lá e melhora, você complementa, fazendo aquele checklist que a gente fez mais cedo. Aí vem um texto que às vezes era de 500 palavras, vira 1000. Aí você fala, putz, agora eu tenho mais chances de posicionar. Por quê? Eu apliquei o H2, apliquei o Alt e também
melhorei o meu conteúdo. Aí quando o Google lê tudo aquilo novo, ele fala, opa, agora esse conteúdo é bom e merece subir e ficar bem posicionado. Então por isso que uma estratégia é a gente pegar o que já existe e vir melhorando. E em paralelo, conforme vão surgindo novas páginas, a gente já vai fazendo certo, para não gerar mais um backlog ali de um monte de coisa, tudo errado. Porque aí vai virar sem fim. Então vai chegar um dado momento que a gente otimizou tudo que era velho e tudo que é daqui para frente que já está aplicando SEO, tá tudo certinho. Então aí acelera o processo de SEO. Mas é por isso, ó, SEO tem que ajustar um monte de coisa e não é rápido. Por isso que a gente fala que o trabalho de SEO, você vai começar a ver resultado, assim, alguma coisa, a partir do segundo, terceiro mês de trabalho. Isso se tiver sem concorrente. Ou com concorrente? Não, com concorrente. Tem caminho. Só que assim, você não vai ver um crescimento tipo, hoje eu tenho 10 mil visitas. Não, tem aqui. Eu tenho 10 mil visitas hoje, passou 3 meses, eu vou ter 1 milhão. É difícil, a não ser que você faça muito texto, muitas coisas. Eu chamo o Neymar, paga pro Neymar aí, fala, acessa o link aqui. Exato. Mas assim, pelas vias normais e sem um investimento milionário, o crescimento normalmente a gente vai ver ele de 10% a 15% ao mês. Isso é para um site já maduro, obviamente. Sim. Então você pega um site que já está maduro ali. Você consegue crescer de 10% a 15% ao mês com um trabalho, vamos dizer, uma quantidade saudável. Eu já tive clientes que, ele queria crescer muito rápido. Só que a gente teve também um escopo gigantesco. Eu tive que montar um time de SEO, conteúdo e tudo mais só para aquele cliente. Mas aí tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro. Aí que é bom. Pagando, você dá um jeito. Te dá um jeito. Só que aquilo, é um cliente fora da curva. Sim, a maioria dos negócios não conseguiria bancar o que esse cara fez, esse cliente. Então, um crescimento normal é de 10% a 15% ao mês se você pegar alguém que manja de SEO, que sabe o que está fazendo. Porque tem um monte de cálculos por trás para chegar nesse 10% a 15%. Que é uma coisa que, assim, eu não falei no começo, mas eu sou formado em engenheiro da computação. Então, eu faço conta para tudo quanto é lado. Aí depois você caiu na SEO. Já devia ter falado isso aí no começo lá na sua apresentação, pô. É que faz tanto tempo que eu já não mexo. Mas é que eu entrei, eu fiz engenheiro da computação. E aí, no meio dos trampos que foi surgindo, eu comecei a desenvolver sites e e-commerces. Aí, ali, eu descobri SEO e dali pra frente eu não parei mais. Eu me especializei só em SEO e nunca mais programei. Mas a mente ainda funciona conforme a formação de engenharia. Então, tem vários cálculos e a galera viaja na batatinha ali e esquece que, por exemplo... se eu quero crescer ali um tanto de visitas no meu site, você tem que escolher as palavras-chave que tem esse volume de busca e ainda você tem que lembrar que você não vai receber 100% daquele volume de busca. Só uma pequena fatia. Por exemplo, se você fica em primeiro lugar, você vai receber cerca de 30% daquele volume todo. Então, vamos pegar a palavra-chave que eu escolhi tem 100 de volume de busca mensal. Aí você pega e fica em primeiro lugar. Você vai receber 30 visitas. Você não vai receber 100. Então é um ponto aí que a gente precisa prestar atenção. Só pra... Carlos, se quiser comer lá, pode pegar, viu? Não, pode... Se quiser pode trazer, deixar aqui pra galera, também pode fazer o que você quiser aí, viu? É que a gente pediu pizza aqui, pessoal, só pra falar. E se tiver dúvida também de SEO, aproveita. Você já manda aqui, viu? Já manda aqui ao vivo aqui. Já. Dá consultoria aqui. Então a gente tem que fazer essas contas todas, porque senão, vamos para, eu quero crescer, a gente falou 30 visitas aqui, se minha meta é crescer 100, já tá errado, não vai bater nunca. Então é o seguinte, Neil Patel, Rocket Content, vocês me aguardem, eu vou passar vocês aí em tipografia, que não sei o que, vocês me passaram, vocês estão lascados agora. Vou atualizar tudo lá, meus artigos de 2015. O David da era das cavernas aí com os blogs. Não, eu consegui muita coisa graças ao SEO. Isso que eu não sou especialista, nem o meu sócio, o Ed, né, a gente estudou, assim, um básico, tipo, e foi criando, e também o meu nicho, o pessoal não investia muito em Facebook na época. Então a gente foi fazendo artigo, o pessoal escrevia artigo de 300 palavras, assim, aí a gente chegava lá com 1000, mais completo. Então a gente conseguiu realmente indexar bem, até hoje é muito bem indexado em alguns termos. Sim. Design gráfico, eu acho que tem alguns termos de cor, por exemplo, a gente recebe mais acessos em alguns artigos de cores, por exemplo, no final do ano. O pessoal tá perguntando, tá procurando que cor de roupa vai usar, que cor de calcinha, de cueca, sabe? Que significa, aí encontra lá cores, significado das cores. É muito louco isso.
Mas eu vou atualizar vários artigos lá, ó. Tem um monte. Me aguardem aí, ó. Vou botar pra quebrar. SEO é estratégia. Você pegar ali e entender o que eu posso fazer no que eu já tenho, o que eu vou criar daqui pra frente, pra gerar o resultado que eu quero. Aí você faz ali a estratégia, você vai atrás do quê? Das palavras-chave, verificar se tem volume e o que você pode fazer palavra por palavra. Que aí é um outro erro que eu sempre ensino lá. Quando eu dou aula, assim, ou lá no meu curso, eu pego e explico que a gente não tem que focar em um fator de ranqueamento por vez. Que tem gente que faz assim, não, hoje eu vou pegar e vou mexer em todos os títulos do meu site. É pouco eficiente. Por quê? Você está mexendo em uma coisinha só no seu site inteiro. Aí você fala, não, mas eu vou mexer no site inteiro, mas não surte efeito. Por quê? Você tem lá 500 páginas, você mexeu em 500 títulos, aí você vai esperar uma semana, não mexeu nada. O que é melhor? Você pegar, sei lá, 5 palavras-chave e você fala, não, eu vou caprichar nessas 5. Aí eu vou mexer no título, na imagem, vou botar o alt, vou complementar o conteúdo, vou fazer link interno, etc, para 5. Chega na semana seguinte, sei lá, dessas 5, 3 melhoraram o posicionamento. Você já sente o resultado na hora. Agora, se você for pegar, uma semana eu vou trabalhar o título, na outra semana a imagem, na outra semana o conteúdo. Vai demorar uma eternidade para você rodar todos os fatores de ranqueamento. E a gente fala que no Google tem mais de 200 fatores de ranqueamento. Então é muito parafuso para você apertar. Então para você ver o resultado mais rápido, você pega uma palavra-chave, vê tudo que dá para você fazer, foca nela, aí você terminou, aí você passa para a próxima. Sim. Senão você vai patinar. Aí é aquele SEO que demora 1 ano, 2 anos para você ver o resultado. Uma hora chega, porque uma hora vai acabar a listinha ali, vamos dizer. Só que demora muito tempo, e fora aqui. O que é novo, se você já não se organizar para fazer certo, é buraco sem fundo. Você sempre vai ter erro, BO para resolver, e você fala, pô, meu site não cresce. É porque você não organizou para já fazer certo daqui para frente. Então, a galera que quer trabalhar quer contratar o serviço de SEO, tem que estar ciente ali também que é um trabalhinho de meses, né? De pelo menos 6 meses. No mínimo 6 meses. É o que a gente pede ali pra você ter um pouquinho de, vamos dizer, paciência. A gente explica. Fazer um contratinho de 1 ano ali, é o ideal. É, o ideal. A gente sempre pede pra fazer o contrato de 1 ano. Óbvio, tem cliente que se nega a fazer, não sei o quê. Pra gente não tem problema que a gente fala, beleza, você não quer fazer de 1 ano? A gente vai mostrar pra você que vai dar certo. Aí por isso que a gente tem que ter estratégia pra ir mostrando aos pouquinhos que o site tá subindo. Aí toda semana, subiu uma palavra-chave, já é mandando um zap pro cliente falando, subiu a palavra-chave. E o SEO, ele não anula o tráfego pago, né? Na verdade, você pode até utilizar, né? O tráfego pago Assim, o pessoal às vezes rivaliza, né? Isso. Acha que é um ou outro. O pessoal fala assim, não investe em SEO, deixa SEO porque é só tráfego pago que vai te trazer. Aí outras pessoas falam, não, tem que ser SEO porque o orgânico ele vai crescendo com o tempo e vai ficando barato e quando você vai ver, você tá ganhando dinheiro sem fazer nada. Exato. Então tem que juntar os dois, porque assim, o pago, eu falo que a estratégia é que traz retorno no curto prazo. É aquilo. Se você fizer um anúncio no Google hoje vai aparecer lá o seu anúncio, já vai ter clique, você já vai pagar pro Google também e pode vender. Então vai começar a pingar dinheiro no seu bolso, lá no seu caixa, a partir do momento que o seu anúncio está rodando. Então, no curto prazo, enquanto o SEO está amadurecendo, você está lá no anúncio. Aí depois, com o passar do tempo, por que é importante você também ter SEO? Vamos pegar, você tem lá uma lista de palavras-chave que são as suas boas para você vender. No começo, de repente você não tem muito concorrente, você paga baratinho lá para cada clique que acontece no seu anúncio. Só que depois passou, sei lá, 2 anos, bombou de concorrente. Todo mundo só quer fazer anúncio. E anúncio é um leilão. Quem paga mais fica na frente. Aí o clique que às vezes você pagava 50 centavos, agora tá R$5, R$10. Aí começa a ficar inviável ou muito caro. E de repente pode ser que até a conta não feche. Vamos supor, o produto custa R$10, só que o custo de um clique é 10. Só, não faz sentido eu anunciar. Mas tem empresas que às vezes operam no prejuízo mesmo, porque é uma grande marca que tá lá querendo só fazer brand, vender aos montes, e ela vende às vezes no prejuízo algumas coisas. E o pequeno não vai competir. Só que aquilo, se você tá trabalhando no seu SEO e você ficar lá em primeiro lugar no orgânico, pode ter qualquer outro site que tem grana pra caramba. Ele não vai passar você pagando pro Google. Por quê? O Google escolheu
você ali para ficar em primeiro, porque seu site é melhor do que o concorrente. Sim. Aí você recebe as visitas ali, pode até parar um pouquinho de anunciar, diminuir a verba ali, e você não vai parar de vender. Então você consegue até redirecionar a verba que estava para aquela palavra que está muito cara agora, mas como você ficou em primeiro lugar no orgânico, você reverte para outra palavra-chave. Então você vai equilibrando as duas estratégias até um ponto ali que você fala, pô, faz sentido aqui a combinação anúncio e SEO. Show. Tem quanto tempo de conversa aí, Rogério? Por favor. 1h03. 1 hora. Ah, então já estão chegando aqui que eu vou perguntar sobre Black Hat. Mas, ó, eu ia perguntar sobre SEO para YouTube. Tem alguma coisa, eu sei que são coisas diferentes, né? Mas você estudou alguma coisa, tem alguma coisa assim que Sim, dá pra... Dá pra fazer. Assim, pensa que um vídeo é como se fosse uma página do seu site. É óbvio que não tem tanta coisa que a gente pode fazer, porque... Deixa aí, mano. Obrigado, ó, pizza aqui pra gente, ó. Deixa aí, valeu. Pega lá também, pega pro Rogério aí, mano. Então, o YouTube pensa assim, que cada vídeo é como se fosse uma página do seu site. Então, o título que você coloca no seu vídeo é como se fosse o título que você coloca lá da sua página. A descrição lá do vídeo, que tem 5.000 caracteres, se eu não me engano, é como se fosse o conteúdo da sua página. Então, tudo isso dá pra você fazer e melhorar o seu posicionamento. E, putz, eu tenho lá os meus canais no YouTube lá, eu fico fazendo direto, pensando... Por exemplo, tem as palavras-chave lá no YouTube, tem a palavra-chave. Pra que serve a palavra-chave no YouTube? É pra você, às vezes, colocar uma grafia errada, que a galera, às vezes, pesquisa sem acento, ou se colocou no singular, mas tem gente que procura no plural, etc. Você vai colocando outras formas das pessoas poderem encontrar aquele vídeo que vai fazer sentido, vai casar aquele vídeo lá. Por exemplo, esse vídeo aqui, você pode colocar lá nas tags, né? Você pode colocar SEO, mas você pode colocar otimização de sites. Que é a mesma coisa, só que é em português. Então, se a pessoa procurar SEO e achar esse vídeo, vai estar super bem contemplado. E se procurar a otimização de sites, também serve. Então, você usa para aquilo ali. E na descrição do vídeo, também você vai variando as formas. Você pode colocar SEO, otimização de sites, Search Engine Optimization. Sim. E aí, abre portas para que esse vídeo apareça na pesquisa do YouTube. E isso no SEO tradicional pro Google também é a mesma coisa, né? No texto você vai colocando esses termos também diferentes, né? Você vai variando. Variando os termos. Assim, óbvio, dependendo da palavra-chave, por exemplo, pegando aqui, ó, SEO e otimização de sites. É muito difícil você conseguir com uma página só, você posicionar em primeiro para SEO e em primeiro para otimização de sites. Porque, por exemplo, o título da página, a gente só tem um título. E vai ser meio difícil fazer um negócio bacana lá, colocando as duas palavras-chave e tentar posicionar com uma página só para essas duas palavras-chave que são bem concorridas. Só a palavra meia boca lá, beleza. Sim. Você consegue posicionar uma página para 2, 3, 5 palavras-chave. Só que quando é muito concorrido, eu tenho uma regrinha que eu ensino para os meus alunos, que é a regra do 1 para 1. Uma palavra-chave para uma página. Se você quer posicionar essa página aqui para pizza de mussarela, é para pizza de mussarela e acabou. Você não vai querer misturar com pizza de calabresa, não sei o quê. Você quer posicionar para pizza de calabresa? Não, mas você vai pegar outra página. Mas aí dentro desse texto você escreve, por exemplo, pizza de mussarela. Você pode escrever pizza de queijo. Isso. Que são o quê? Os sinônimos que a gente fala. Se você coloca os sinônimos, o Google começa a falar, pô, essa página aqui, ela abordou bem. Ela colocou vários tópicos, várias palavras-chave que representam a mesma coisa. Por quê? Hoje, o Google ele entende o significado das palavras. Antigamente era só se desse match. Se a palavra-chave exata estivesse no nosso conteúdo. Mas hoje, além do match, que tem que ter esse match exato, as palavras que são sinônimos complementam o entendimento. Porque o Google consegue saber que, sei lá, pizza de mussarela e pizza de queijo é a mesma coisa. Para nós, pelo menos, é a mesma coisa. Então, ele vê que a gente está usando formas diferentes. E da mesma forma, tipo, palavras-chave que são complementares. Por exemplo, vamos criar polêmica. Colocar ketchup na pizza. Sim. É um tópico que normalmente vai aparecer em artigos que falam de pizza. Então, se você aborda esse tópico, né, com esse item relacionado, mostra que o seu conteúdo é mais completo. Eu seria o cara que escreveria, coloca ketchup na pizza. Coloca aí nos comentários aí se você coloca ou não coloca ketchup na pizza. Eu como muito ketchup, vocês não têm noção. Às vezes eu tô em casa assim, aí eu faço ovo mexido, aí eu boto arroz, feijão, ovo, ketchup, como. Ketchup eu como muito, viu?
Realmente eu tenho que mudar esse daí, que é tipo quase um vício. Eu coloco na pizza 100% e talvez. Pode me xingar. Problema seu. Eu vou comer do meu jeito. E eu tava brincando nessa questão do Black Hat aí, fazendo polêmica. Como que funciona isso? Existe SEO sem ser Black Hat? Ou pelo menos um SEO, como que eu posso dizer? Limpo. Limpo. Tem. Não, porque eu sempre quando alguém me pergunta de SEO, eu falo assim, olha, SEO no máximo, ali no máximo a pessoa quiser ser limpa Grey Hat. Porque se a gente for seguir tudo que o Google fala, a gente não faz o SEO do jeito que a gente tá fazendo hoje em dia. Às vezes buscando link com parceiro, às vezes repetindo alguns termos. Então, eu falo assim, não tem como fazer 100%. Isso, eu tô equivocado quando eu falo isso pra galera ou não? Dá pra fazer, só que não é fácil. Esse que é o ponto. Por exemplo, se você pegar uma... Mas seria efetivo também? Sim, é efetivo, mas é que aquele, por exemplo, né? Onde que normalmente o pessoal acaba caindo no Black Hat, né? Que assim, só pra galera entender, o Black Hat são as técnicas maliciosas para você tentar enganar o algoritmo do Google. Então, se você tá tentando enganar o Google, você tá fazendo uma gambiarra ali para enganar o algoritmo, isso é Black Hat. Que se o Google pegar, você tem algum tipo de punição. Tipo, ser banido do Google, ou seu site sair da primeira página e ir lá para os cafundó, lá, terceira página, quinta página. Isso é o que pode acontecer. Então, o que a gente tem que ficar atento? Que, normalmente, os Black Hats que tem hoje são na área de link building. Porque o restante, a galera já se ligou que não adianta. Por exemplo, que a gente brincou lá, escrever a palavra-chave escondida no fundo branco, a letra branca no fundo branco. Isso lá em 2001, 2002 funcionava. A galera era contratada, os designers eram contratados para colocar a palavra-chave escondida na página. O text index substituía uma imagem, colocava a imagem de fundo, aí colocava o texto lá pra trás da página. Exato, tudo isso aí funcionava. Sim. Porque o Google era muito mais inocente. Hoje o Google é muito mais esperto. Então se você fizer isso, o Google te pega, vai te punir, você não vai subir e ponto, acabou. Aí onde que começam a entrar o Black Hat hoje, nos dias atuais, 2023? É a galera querendo comprar link, fazer PBN, lá, que é criar uma rede privada de blogs, que era o que... Era aquele Web 2.0, né? Isso, antigamente era o Web 2.0. Aí a galera leva para um próximo nível ali, que eles, sei lá, eles pegam aquelas máquinas virtuais, sobem na Amazon e do dia pra noite tem 200 sites. Só que isso é mega complexo e pra dar merda é um deslize que você cometer, você perde tudo. Só que quando que a galera normalmente usa isso? E que assim, pode ser que dá certo por uma semana, pode ser que dá certo por uma semana, depois cai tudo. Só que a galera que tem site descartável. A pessoa, sei lá, eu tô vendendo, sei lá, ingresso pra um show que vai acontecer aqui em São Paulo, eu tenho um monte de ingresso na minha mão, eu preciso vender rápido. Entendi. Aí vai... Uma semana que você ficar em primeiro lugar, você vende tudo. Parecido com o caso da Decolar que a gente comentou. Isso, naquela época ela você quer vender isso. rápido. Sim. Aí você vendeu. O site foi punido, saiu do Google. Beleza, já vendi o que eu queria, não tô nem aí mais, não tem problema de eu perder. Só que aquilo, se é uma marca, que pô, você tá a vida inteira construindo a sua marca, você não vai fazer isso com a marca. Então, é aí que a galera faz as besteiras e perde a marca. Fazendo link building com técnica de Black Hat. Só que agora, se você é uma marca grande, uma marca que tem grana pra caramba, você vai contratar assessoria de imprensa, vai fazer o trabalho certinho, então dá pra fazer limpo, que a gente fala que é o White Hat. Dá pra você fazer limpo, só que você precisa ter grana, você precisa ter investimento, contratar uma agência que faz o trabalho direito. Mas aí como que vocês fazem, então, o White Hat com backlink? Então, aí, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente fez com... dá pra dar vários exemplos. Por exemplo, tinha um cliente lá que era de energia solar. Ele tinha um monte de dados que só ele tinha. Eu falei, você não pode disponibilizar isso pro mercado? Ele falou, até posso, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, então, a gente vai fazer um infográfico bem bonitão, e a gente vai postar aqui no seu site, e a gente vai divulgar por todos os canais que a gente tiver. Assessoria de imprensa, redes sociais, vai divulgar para todo mundo do mercado de energia solar, que você disponibilizou essa pesquisa do seu nicho. Quando a gente fez isso, a gente ganhou, sei lá, num dia só uns 50, 60 links. Por quê? Era um dado que ninguém tinha. Só que aquilo,
para você ter esses dados, fazer o compilado, fazer assessoria de imprensa para divulgar para vários canais, portais de notícia. Olha quanto investimento foi necessário para você se transformar em uma página ou um site interessante. Então, dá para fazer. Só que aquilo, você precisou de investir uma grana. Teve uma estratégia que a gente fez, que esse aí foi legal. Você conhece um tal de André Trigueiro, que é um repórter da Globo? Não conheço. Ou pelo menos devo conhecer, mas não se você já viu, sei lá, uma matéria no Jornal Nacional, no Fantástico, sei lá, falando de ecologia, é esse cara. Que ele fala sempre de coisas só de ecologia. Ele é focado nisso, esse repórter. Aí a gente usou a criatividade para ganhar um backlink desse cara. A gente percebeu que ele fazia clipping. Qualquer lugar que ele concedia uma entrevista, ele pegava lá e copiava na íntegra a matéria e colava no blog dele. E ele tem um site lá que chama Mundo Sustentável. Aí a gente descobriu isso e a gente falou, e se a gente convidasse ele para conceder uma entrevista pra gente? Será que ele depois ia divulgar a notícia com o link? Vamos tentar. A gente pegou, foi lá preencher o formuláriozinho de contato, mandamos, a gente já até esquecido, sei lá, umas 2, 3 semanas depois, alguém da equipe dele falou, respondendo assim, o André topa fazer entrevista com vocês. Aí topa, beleza, a gente marcou o dia, horário, aí tinha todo um monte de regra lá. Sem pagar ele sem pagar nada, sem pagar nada. Tinha um monte de regrinha lá dele, só pode ser tal dia, tal hora, só pode ser se for por telefone, e blá, 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 blá. Botou um monte de regrinha lá, a gente seguiu tudo, a gente pegou um especialista lá de energia solar, ele formulou as perguntas que tinham que ser feitas pro André, fizemos a matéria, a entrevista e escreveu a matéria e publicou no site nosso. Sim. Aí assim que saiu, a gente mandou um e-mail lá pra equipe do André, falando, galera, saiu a matéria, vocês não querem ajudar a divulgar? Na hora, eles copiaram, colaram no blog deles e colocou lá, fonte, o site do nosso cliente. Instantaneamente a gente ganhou um link do follow, ou seja, normal, que passa autoridade, usando o quê? A criatividade. Só que aquilo, a gente precisou pensar pra caramba pra achar esse cara, ver como que era o caminho e por, assim, coincidência do destino, tinha essa brecha aí que ele fazia esse Ctrl-C, Ctrl-V, divulgando sempre onde ele porque era tem gente que não divulga, não. Tem gente que faz a entrevista, não manda o link, nem divulga nada. Exato, então, no caso dele a gente sabia porque ele já tinha histórico. Então, teve que pesquisar, se esforçar pra achar ele. Mas, por exemplo, nesse caso a gente não gastou R$1, só foi o tempo da equipe de fazer a entrevista, divulgar, etc. Mas isso aí... Mas e aqueles e-mails que a galera... Eu recebo, né? Tipo assim, deixa eu escrever um artigo no seu, vou escrever um artigo de tantas palavras que não sei o quê, que de acordo com técnicas de SEO. Isso, técnicas de SEO. E você foi escolhido e... Como que é que o pessoal coloca? Uma escassez. O pessoal fala assim... E você tem que tanto tempo pra responder, você tem que responder porque a oportunidade é única. Tipo, o pessoal fala assim... Bota um gatilho mental de ali. escassez, que agora eu esqueci o termo, mas eles falam assim, tipo, só tem 3 vagas, tipo um negócio assim. E aí você tem que aceitar e tal. Vocês mandam esse tipo de e-mail também? Não. Solicitando? Desse jeito, não. A gente sempre manda com algum propósito. Por exemplo, do André, a gente manda um e-mail com propósito, focado nele. Por isso que eu falo, dá um trabalho. Assim, de verdade, a gente manda, sei lá, às vezes uns 100 e-mails desse para vários influenciadores, portais, falando, tem como a gente fazer um co-marketing, fazer uma entrevista, fazer alguma coisa bacana? De 100, sei lá, uns 30 responde, só que desses 30 que responde, sei lá, uns 25 é mandando a tabela de preço para fazer um publi. Sim. E, sei lá, de uns 5 que a gente conversa, um topa. É nesse nível, assim, dá muito, muito trabalho. Mas aí não compensa pagar algum? Então, poder compensar até compensa. Só que aquilo, é sempre avaliar o risco. Por isso que a gente não fica indo na estratégia de pagar. Pode acontecer de alguém falar, eu faço um publi. Beleza, a gente faz o publi lá com a pessoa. Normalmente ela coloca até o link lá no follow, mas como é um canal bem bacana, vai trazer visita de uma certa forma, vai fazer um burburinho ali. Então acaba sendo bom para o cliente, mas para SEO nem tanto. Mas assim, pensando especificamente na estratégia de SEO, a gente visa criar esses ativos linkáveis que a gente fala. Tipo o infográfico que eu falei, é um ativo linkável. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Só que é mais tranquilo. A gente não corre nenhum tipo de risco. A gente pega, vai fazer isso e tá fazendo o white hat, 100% limpinho. Mas aquilo, aí trazendo pro pequeno. Pro pequeno, tem sim essa dificuldade. Por isso que a gente fala,
O Link Build vai ser a cereja do bolo. Vai trabalhando o seu conteúdo, a parte técnica, o design do seu site, deixa ele responsivo, deixa ele rápido. Vai trabalhando isso. Depois que você já tiver encorpado, com tudo redondinho, aí você começa a quebrar a cabeça para fazer Link Build. Link Build é a terceira coisa que você vai trabalhar. A primeira é a parte do on-page, ou seja, código. Segundo é conteúdo. E terceiro ponto é o Link Build. Aí você deixa isso aí por último. Aí provavelmente você já está mais com grana, com mais tempo para você poder investir nisso aí. E não vai estar fazendo tanta falta. Só a cereja do bolo mesmo, para dar uma destacada ali. Então, para o pequeno é mais difícil. Só que não é assim tão impossível. E o... É que eu vejo que é bem difícil mesmo fazer... É difícil. Sem pagar, sem... Sei lá, é bem difícil. E pra finalizar, eu ia perguntar sobre o WordPress. O WordPress é bom pra SEO? Tipo, tem algum problema? Dá pra trabalhar de boa? O WordPress hoje é a plataforma que a gente mais usa pra fazer SEO e assim por diante. A gente pega e a maioria dos nossos sites são todos desenvolvidos em WordPress. A gente dificilmente recomenda outra plataforma. Que a galera normalmente pergunta assim, Wix funciona para SEO, etc? Sim, verdade. Então, assim, dá para fazer. Só que se for comparar, por exemplo, o Wix e o WordPress, a gente sempre vai dar preferência pro WordPress, porque tem plugins. Mas dá para utilizar o Elementor do WordPress também com dá, SEO, sem problema? É aquilo, a performance. A performance, Você tem que caprichar ali nas configurações, no servidor que você vai contratar, para não ficar lento, o site não ficar pesado. Porque se ele ficar lento, pesado, aí as suas chances de posicionar cai bastante. Agora eu tô comendo uma pizza aqui, pessoal. Enquanto você mastiga aí, você sabe da onde que vem esse termo Black Hat? Você faz ideia? Por que a gente usa Black Hat? Não sei. Isso aí é velharia, tá, gente? É só por curiosidade. Quando tinha TV preto e branco, né? Só preto e branco, tinha aqueles filmes de Bang Bang. O vilão normalmente estava usando um chapéu preto. Sim. E o mocinho estava usando um chapéu branco. Por isso que a gente usa os White Hat e os Black Hats. Black Hat tá fazendo a coisa errada, tá com o chapéu preto. E o White Hat é o mocinho lá que tá fazendo tudo do jeito certo. Bom saber, não tinha noção não. É só uma curiosidade aí. Caramba, muita coisa, muita coisa. Cara, obrigado pelo bate-papo, sensacional. Acho que foi uma consultoria aí de SEO para quem tava nos prestigiando. E eu também fiquei só na dúvida uma questão da sua agência aí, né? Que você tem a sua agência e tem o grupo Isso. A sua agência continua atendendo outros clientes? Ou... Sim, a gente continua normal lá. Você procurar aí consultoriadigital.com.br, tá lá, você vai ver. Consultoria Digital, uma empresa do grupo e a gente que fica aqui em São Paulo. A gente fica ali no Morumbi, frente à estação Morumbi da CPTM. Nosso escritório fica lá. E a gente atende normal. A galera chega lá para falar direto com a gente. E a gente que faz todos os trabalhos de SEO. E o que vem pelas outras agências do grupo, Sim, a gente que faz também. Tudo é com a gente. Mas aí como que foi essa parada para você? Porque você o dono da agência, aí agora você tá inserido dentro de um grupo. É meio que sair do empreendedor para vir para CLT, entre aspas, né? Entre aspas. Não, claro que não deve ser assim, mas como que você lidou com isso daí? Tipo, foi de boa? Teve alguma coisa que você teve que se adequar, mudar o seu estilo de vida? Você foi até pra Americana, pô? Não, pra mim foi bem de boa, assim. Porque assim, eu virei empreendedor por consequência, assim, não que fosse assim, o meu grande sonho. É o caminho acho, de muitos profissionais. Sim. Você começa ali pegando seus freelas, aí você fala, acho que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo meus freelas do que efetivamente eu pegando valeu, obrigado. E trabalhando em agência ou algo nesse sentido. Aí eu peguei e abri a minha própria agência. Só que aquilo, eu não sou formado em administração de empresas, nem nada. Fui dando cabeçada e aí esse ano a gente está completando 9 anos já. A gente passou de todas aquelas fases que o pessoal fala que a empresa morre, etc. Mas nunca foi meu sonho ser o dono da empresa, etc. Eu sou da área técnica. Então, o que eu curto pra caramba é o quê? Fazer SEO. Então, entrar para a holding, né, para o grupo foi a oportunidade de eu conseguir me dedicar mais tempo para aquilo que eu curto fazer, que eu amo fazer, e deixar essa parte administrativa para quem realmente entende, que manja do negócio, porque a gente entrando para holding,
veio todo esse suporte que eu, como empreendedor, tinha que fazer financeiro, vendas, etc. Embora tenha pessoas que me ajudam, mas ficava tudo aqui passando pela minha cabeça. É tipo, cobrar o escanteio, cabecear para fazer o gol. Quem é empreendedor sabe o que eu tô falando. Então, entrar para o Grupo Du me possibilitou que eu pudesse voltar mais para minha área que eu mais curto, que é a área técnica, e pegar e me dedicar nos projetos, participar das reuniões técnicas, coisa que eu estava cada vez mais me afastando, indo só para a parte administrativa, porque você como dono, você tá ali sempre resolvendo a parte burocrática da parada. Então, para mim foi bem bom. Pô, muito massa. Você tá dando aula ainda? Tô dando aula. Só que agora não é mais lá na Digital House. Agora eu tô dando aula na ComSchool. ComSchool? É online? É online, agora é tudo online. Então deixa aí seus links pra quem quiser seguir o Grupo Du. E se tiver vaga pra designer, chama aí, entendeu? Sim. Pra me seguir em todas as redes sociais, procura aí Daniel Imamura. Inclusive, quem quer aprender SEO, eu tenho meu canal aí, Daniel Imamura, no YouTube. Toda terça e quinta tem aula nova que eu libero lá no canal. E quinta-feira, normalmente, é live que eu faço. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser uma consultoria grátis lá online, é só entrar no meu canal quinta-feira, 8 horas da noite, que é sempre o horário que eu publico meus vídeos, eu faço a live. Entra lá que eu vou te ajudar aí, tirar suas dúvidas sobre SEO. E também lá pelo Instagram eu respondo bastante caixinha de perguntas. Todo dia uma caixinha de perguntas, a galera manda as dúvidas, eu vou respondendo lá. É o principal canal aí para me achar. Mas se quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho lá da minha agência, joga aí no Google, consultoriadigital.com.br, vocês vão chegar na gente. Vê se tá bem indexado. Procura, vou colocar um desafio aqui, procura aí, consultoria de SEO. Certeza que a gente tá na primeira página. Aí, ó. Certeza, pode ir agora. Depois coloca aqui no comentário se é verdade ou não. E você tem LinkedIn também, Daniel Imamura? LinkedIn, Daniel Imamura, conecta lá que a gente faz o network. Muito fácil então de encontrar. Pô, brigadão, cara. Valeu mesmo. Obrigado por ter vindo aí. Você veio de outra cidade, de estar em Americana, né? Americana, esse aqui foi de longe. E satisfação. Pô, sempre que tem coisa de SEO aí, eu falo de você, envolvo você. Legal, Foi muito massa aí ter feito aquele network lá, naquele evento lá do Digital House. E ter chegado até aqui. Muito bom, cara. Muito obrigado. Não, que agradecer pela oportunidade. E sempre que tiver alguma dúvida de SEO, chama eu aí. Show. E você que tá assistindo ou ouvindo esse podcast, deixa o like, deixa o coraçãozinho, deixa a sua avaliação positiva. Se a avaliação negativa você quiser, você deixa também, né? Mas aí você tá sendo deselegante, né? Porque o papo foi da hora, entendeu? Então deixa aí o seu like. Se você tá vendo no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, pode ser membro também, bem baratinho. No Spotify, na Apple, na Deezer, onde você estiver escutando essas outras plataformas de podcast, também adiciona na playlist favorita. Curta aí, se você compartilhar lá no Instagram, eu vou recompartilhar, tá bom? Pitacos do Tiff acontece normalmente às quintas-feiras, 7h30 da noite, ao vivo lá no YouTube. E é isso. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Estuda aí, Galuxo. Vai estudar. Estuda aí, Galuxo, estuda SEO, porque o orgânico vende pra caramba, né? Sim, com certeza. Eu vivo disso. Aí, ó. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.